não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? As aulas sobre esse tema, que é o tema das dificuldades pessoais na busca da verdade. Eu reuni esse conjunto de estudos sob o nome de zetologia, do verbo zeteo, em grego quer dizer procura, busca. Mas isso não quer dizer que constitua uma ciência, uma técnica organizada ainda, pelo menos é uma série de dicas, né? Enfocadas sob um ponto de vista que eu jamais vi abordado antes. Eu havia lido, por exemplo, o livro do David McCraney, que chama You're Not So Smart, que mostra falhas usuais da inteligência humana e procura superá-las de algum jeito. Ele, inclusive, escreveu um segundo livro já com técnicas mais curativas, por assim dizer, mas o ponto de vista dele é radicalmente diferente do meu, e algumas das recomendações que ele faz eu farei exatamente o contrário. Então, eu acho que esse campo ele simplesmente nunca foi explorado. Eu coloquei essa apostila aí online, para que lessem de preferência antes da aula, e eu vou lê-la aqui e comentar, acrescentar algumas coisas aqui. Então, a apostila chama-se Como Tornar-se um Buscador da Verdade e Introdução à Zetologia. Então, o capítulo 1 é a zetologia. Mesmo as pessoas que negam a existência da verdade ou a possibilidade de conhecê-la acreditam que aquilo que dizem é verdade. Olha, isso é uma observação extremamente importante. Todo mundo acredita estar na verdade. Todo mundo, inclusive aquele que nega a existência da verdade. Se você perguntar para o sujeito o que você está dizendo é mentira, ele vai dizer não. O que você está dizendo é um erro, não. Então todos estão sempre na verdade, não é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso basta para mostrar, ao menos para sugerir, que o ceticismo integral é apenas um jogo mental, não uma atitude séria. Todo mundo se acredita detentor de alguma verdade, e o autoproclamado cético não é uma exceção. Até mesmo aqueles que enaltecem o poder universal da mentira sabem que ela só serve para alguma coisa se tiver uma força persuasiva de verdade, não só de mentirinha. Também é certo que ninguém pode mentir sem conhecer a verdade que sua mentira deforma ou encobre. Todos, portanto, de maneira mais consciente ou menos consciente, admitem que a verdade é um bem, e um bem altamente desejável. Mas altamente desejável, mas ao mesmo tempo universalmente possuído. Todo mundo possui a verdade de algum modo, em algum nível. Tá certo? E ninguém vai chegar para você e dizer tudo aquilo que eu penso é errado. Se disser, é uma força de expressão, porque ele quer dizer que uma parte do que ele pensa é errado. Mas o simples fato dele saber que tudo isso é errado já o instala de algum modo na verdade. Muitas pessoas até criam ou cultivam certas práticas que, segundo elas, são meios de alcançar verdades. A lógica, o método experimental, a crítica histórica de documentos, a arte da investigação policial, etc. Ou seja, existem várias técnicas destinadas, vamos dizer, a facilitar ou a ensinar a busca da verdade. Mas nenhuma delas enfoca o problema pelo ângulo que eu estou enfocando aqui. Todos esses métodos pressupõem no estudante, agora eu vou mostrar qual é a diferença. Todos esses métodos pressupõem no seu estudante ou praticante a habilidade natural de conhecer a verdade. Os métodos só adaptam essa habilidade aos requisitos especiais de determinados campos do conhecimento, de acordo com regras e normas geralmente admitidos pelos profissionais da área respectiva. Eles são ensinados nas universidades, e quem os aprendeu se considera, com certa dose de razão, mais habilitado que o leigo para descobrir verdades no seu campo de interesse profissional, senão em todos os demais também. Por exemplo, se o leigo aprendeu o método científico, é claro que ele o aprendeu para aplicação numa área determinada, pode ser biologia, geologia, qualquer outra, mas ele acredita que isso lhe dá um treino que o habilita para a busca da verdade em geral, mais do que as outras pessoas estão habilitadas. Então a sua autoridade cientista vale não só para o seu campo, mas para discussões de ordem mais geral, porque ele acredita que a impregnação do hábito de
do método científico, tornou a sua mente de algum modo mais organizada e mais racional. Portanto, em princípio pode ter uma aplicação universal. Não deixa de ter alguma razão nisso, né? Mas quando se fala de habilidade natural, o que se concebe como seu detentor é o homem em geral, o homem como membro de uma espécie animal, o homem como representante da humanidade. Uma habilidade natural, afinal de contas, pressupõe uma natureza, e dizemos que todos os homens possuem essa habilidade porque têm a mesma natureza humana. Portanto, o que está subentendido aí é o seguinte: existe uma disposição natural do ser humano para buscar e conhecer a verdade, de algum modo. E, evidentemente, quando se ensina lógica ou método científico, se pressupõe que quem está recebendo esse ensinamento é uma pessoa naturalmente dotada para aquela prática, que, portanto, só falta desenvolvê-la por meio de exercícios, ensino, etc, etc. O problema é que, quando não estamos falando desse homem genérico, mas de indivíduos reais e concretos, a experiência nos mostra que não possuem essa habilidade em doses iguais, mas que a capacidade de descobrir ou admitir a verdade difere enormemente de indivíduo para indivíduo. Desde logo, há diferenças de nível de inteligência, que tornam uns indivíduos mais aptos ou menos aptos que outros a aprender a lógica, o método científico ou qualquer outra técnica ensinada nas universidades para a busca da verdade. Essas diferenças apareceriam, por exemplo, se vocês leem o livro do McCraney, que aliás é o livro que eu recomendo para vocês, o You Are Not So Smart, você verá que existem dificuldades e que elas não são as mesmas para todas as pessoas. Ele coloca ali várias deficiências, né, por exemplo, causadas por crenças gerais que as pessoas subscrevem sem pensar naquilo e que as induzem em erro. Né? Um deles é o famoso efeito Dunning-Kruger, que ele explica muito bem, que é a incapacidade que as pessoas têm de julgar o seu próprio desempenho antecipadamente. Quer dizer, você acha que você é capaz de aprender tal ou qual coisa e, em geral, você se engana nisso aí. Isso aí o leva automaticamente a julgar errado o desempenho dos outros. Quer dizer, você não avalia corretamente as dificuldades, né? Mas há diferenças maiores ainda. Algumas pessoas podem ser cegas para determinadas verdades. Outras podem deformá-las segundo seus interesses ou paixões. E alguns indivíduos podem negar obstinadamente as verdades mais óbvias e patentes quando sentem que elas põem em risco a sua segurança psicológica ou a sua autoimagem. Outros simplesmente deixam de buscar certas verdades porque acreditam que já as conhecem. E alguns nem imaginam que elas poderiam ou deveriam ser conhecidas. É claro, ninguém obtém a resposta a uma pergunta que ele nunca fez. E em certos casos ele nem imagina que a pergunta pode ser feita. Então, embora ele esteja numa situação de tranquilidade, justamente porque ele ignora a pergunta, né, ele está mais longe da verdade do que aquele que está, vamos dizer, perplexo, aquele que já percebeu a pergunta e está perplexo buscando uma resposta. Ora, se a habilidade natural de conhecer a verdade está presente em todos os seres humanos, também o está necessariamente alguma dificuldade individual de conhecê-la. Algum obstáculo cognitivo derivado da herança genética, da formação cultural, de vícios adquiridos, de temores e preconceitos e assim por diante. Em suma, todos os homens têm a habilidade de conhecer a verdade, mas nenhum está inteiramente, naturalmente, espontaneamente qualificado para exercer essa habilidade de maneira satisfatória em todas as situações da vida, ou mesmo na sua esfera de atuação preferencial. Ninguém é uma perfeita máquina de conhecer, imune a defeitos, desgastes e impedimentos vários. Corrigir esses defeitos, prevenir esses desgastes, afastar esses impedimentos são precauções absolutamente imprescindíveis para quem não queira deixar-se enganar pela ilusão de que tudo que é natural no homem entra em funcionamento normal e perfeito de maneira espontânea e infalível. Como todos os animais, como o leãozinho que aprende a caçar com a mãe, como o passarinho que aprende a voar, como o cãozinho que os cães adultos ensinam a rastrear a caça ou a pastorear um rebanho, o ser humano tem de aprender a tomar posse das habilidades que a sua natureza lhe presenteou. Note bem, quando você lê o livro do McCraney, você vê que ele está falando de dificuldades que são mais ou menos uniformemente disseminadas por todos os seres humanos. Ele também está falando de um homem genérico. E eu gostaria de enfocar esse assunto, não do ponto de vista do homem genérico, mas
dos meus alunos em particular. Ou seja, quem são vocês? Vocês são pessoas que estão tentando se tornar intelectuais para uma finalidade muito clara, muito específica, que é a de restaurar a alta cultura num país que a perdeu completamente. Então é uma situação histórico-social muito determinada e que necessita, portanto, de pessoas que tenham treinamento para isto, né? Então, o curso inteiro, este curso inteiro, e especificamente essa parte que eu denomino exetologia, ela se destina a criar este tipo de pessoas. Ou seja, nós estamos numa situação enormemente confusa, tá certo? Onde todos os debates parece que se travam numa atmosfera de hospício, de instituição de saúde mental, né? Onde a própria linguagem perde dia a dia a sua capacidade de apreensão sobre a realidade, onde você tem, em geral, onde todos os debates são apenas troca de chavões, de slogans ou de expressões de sentimentos pessoais, e você não consegue juntar assim, um grupo de 10 pessoas que conversem sobre um objeto que esteja presente. Ou seja, as discussões não têm objeto, o objeto não aparece, o assunto não aparece, aparece apenas, vamos dizer, autoexpressão, né? Expressão de sentimentos, repetição de slogans, apelos às emoções do ouvinte, etc, etc. Então não há nenhum debate objetivo sobre coisa nenhuma no Brasil. Então é uma situação absolutamente calamitosa. E é isso mesmo que nós temos que tentar corrigir. Então o tipo de pessoa que nós necessitamos formar para isso é sem dúvida um buscador da verdade, mas um buscador da verdade em condições que são mais precárias do que aquelas que têm em vista o McCraney ou outros que tratam do mesmo assunto. Tá certo? Nós precisamos de uma espécie de buscador vitaminado, quer dizer, uma pessoa capaz de buscar a verdade no meio de um caos, tá certo? No meio de uma situação altamente desfavorável. Se perguntamos agora se alguma das técnicas ensinadas nas universidades para a busca da verdade ajuda o ser humano a realizar essa tomada de posse, a resposta é um decidido não. Nenhuma delas o ajuda nesse ponto, por 4 motivos básicos. Há outros que não preciso explicar aqui. O primeiro desses motivos básicos é que todas essas técnicas pressupõem nele, no estudante, o desenvolvimento pessoal necessário para adquiri-las. E, evidentemente, nenhum ensino pode dar ao principiante aquilo que exige dele desde o começo como condição para admiti-lo. Por exemplo, aqui nós vamos dar um curso de lógica. Então, estamos supondo que você está normalmente habilitado para adquirir o domínio da lógica como todo mundo. Tá certo? Se eu estou pressupondo isso, então eu não vou habilitar você pessoalmente, porque para ser admitido ali você já tem que estar habilitado. Então, você vai passar, vamos dizer, dos primeiros princípios da lógica para diante. Você não está ligando para a condição específica do estudante que chegou. Se você chegou e você não está habilitado, você vai se dar mal no curso, vai ser reprovado e ponto, você vai embora. Ninguém vai tentar habilitá-lo. Ninguém vai te perguntar o seguinte: peraí, mas será que dentro da mente desse sujeito existem obstáculos para o simples pensamento lógico? Esses obstáculos existem, tá certo? E podem ser removidos. O segundo motivo é que todas elas têm como foco o objeto do conhecimento, seja ele o discurso coerente, os fatos da natureza da história, a autoria de um crime, etc., e não a pessoa do estudante. Ou seja, nenhuma dessas disciplinas é de ordem pedagógica. A lógica não é pedagógica. O método científico não é pedagógico. A arte da investigação criminal não é pedagógica. A técnica da investigação histórica não é pedagógica. Elas estão centradas na adaptação da mente a um determinado objeto e não a adaptação do estudante àquele método em particular. Portanto, elas não estão ligando para a sua capacitação. O terceiro é que essas técnicas são ensinadas a todos de maneira uniforme, pouco ou nada tendo a ver com as necessidades ou dificuldades pessoais de cada um. O quarto é que cada uma delas só tem a ver com a busca de um determinado tipo de verdades. Todas elas são técnicas especializadas. E não de toda e qualquer verdade. A lógica, por exemplo, ensina a você a verdade do discurso coerente. Por exemplo, você averiguar se um discurso se ele se contradiz ou não. Mas não ensina a verdade da correta percepção sensível.
que é a condição preliminar para que o seu raciocínio lógico funcione de alguma maneira. A ciência da história ensina a avaliar documentos e testemunhos com um certo critério, mas não a ser você mesmo uma testemunha confiável no tribunal da sua própria consciência. O indivíduo pode aprender, vamos dizer, a técnica da investigação histórica o resto da vida, tá certo? E não ser capaz de analisar a sua própria história e a sua posição no conjunto. Se você pegar, por exemplo, Hobsbawm, ele é um historiador magistral sobre certos aspectos, só que é o seguinte, ele é mentiroso. Então, a mentira existencial dele contamina a obra inteira. Né? Então, se você me perguntar, o que o sujeito precisa para ser um historiador? Eu digo, bom, em primeiro lugar, ele deveria ser um bom historiador de si mesmo. Ele tem que ser capaz de contar a sua própria história para si mesmo com honestidade. Se ele for capaz disso, então ensinar as técnicas da investigação histórica pode ajudá-lo. Mas se você ensina as técnicas da investigação histórica a um indivíduo que não tem esta transparência para si mesmo, você o está convidando a criar falsificações monumentais, né, que terão toda a aparência de ciência histórica válida. Né? O método científico ensina você a coletar, comparar e articular determinado tipo de dados sensíveis, obtidos através da observação direta ou de equipamentos, mas jamais lhe dirá se esses dados e as conclusões obtidas fazem sentido no conjunto da existência humana ou são apenas curiosidades malsãs buscadas em vista do mero prazer ou de objetivos malignos. É claro que não cabe a uma ciência o julgamento moral da sua própria investigação. Nenhuma ciência tem isto. Tá certo? Portanto, por mais que você se aprimore ali, você está longe de você poder se posicionar racionalmente perante aquela ciência como um todo. Então, é claro, nenhuma ciência se julga a si mesma. Nenhuma ciência tem entre os seus objetos o estudo da sua própria consistência, ou das suas próprias finalidades. Você sempre tem que se colocar fora e acima dela para ver isso, mas quando você se coloca fora, então você está no terreno das meras impressões pessoais, a não ser que você chame isso de filosofia. Tem uma solução, mas em geral o julgamento total de uma ciência está totalmente fora do alcance dela mesma. Em suma, todas essas técnicas e métodos ensinam você a desempenhar uma certa atividade cognitiva de acordo com os padrões aceitos por uma comunidade profissional, mas não tem nada a ver com a sua capacidade pessoal de conhecer a verdade. Então a situação que eu estou supondo aqui é uma situação onde você está buscando a verdade sem você ter normas prévias que separem o verdadeiro do falso de acordo com uma comunidade e sem ter mesmo essa comunidade, ou seja, você está sozinho na jogada. Você está tentando descobrir uma verdade que em princípio ninguém conhece e você não tem em volta uma comunidade capaz de julgar o que você está fazendo e de orientá-lo. Esta é a situação que eu estou supondo. Portanto, vamos dizer, é a situação de dificuldade máxima da busca da verdade e não de dificuldade mínima, como é o caso na lógica, na investigação histórica, etc, etc. Qual que é o café novo? É esse. Se essa capacidade natural de conhecer a verdade, está lesada e você a adorna com uma dessas técnicas, vai apenas aprender a errar tecnicamente e sentir-se muito confiante nos seus erros, sobretudo quando eles são compartilhados por uma parcela significativa da sua comunidade profissional. Ora, o problema da comunidade profissional é um dos problemas mais graves aqui, porque, por um lado, você ter um conjunto de colegas que fiscalizam o que você faz e discutem, etc., te ajuda, de algum modo, a você se localizar no meio da barafunda. E se você está sozinho, não tem ninguém para você confrontar os seus estudos, bom, você pode se perder também. Mas a existência da comunidade tem o seguinte problema. A comunidade só vai julgá-lo de acordo com os seus cânones usuais, consagrados. E não de acordo com a exigência máxima da sua própria consciência.
Isso quer dizer, por exemplo, se você dá uma aula de física, de matemática, mesmo de filosofia, o problema é saber se você acredita no que está falando, não existe perante a comunidade. Se você atendeu aos cânones da comunidade, está tudo bem para eles, né? Agora, nós sabemos que o problema do sujeito acreditar ou não no que ele está dizendo não é só um problema de diferença subjetiva, mas afeta, vamos dizer, o próprio valor cognitivo do que ele está dizendo. Se eu digo uma coisa só brincando, fingindo, etc., etc., então, evidentemente, a coisa tem pouco valor cognitivo para mim mesmo. E se o que está em julgamento, em última análise, é o próprio valor cognitivo do que você está ensinando ou transmitindo, então é claro que o julgamento pela comunidade profissional não funciona. Você precisa de um nível muito superior de exigência para isso, tá certo? Mas se a comunidade universitária, por exemplo, fosse impor esse tipo de exigência, ela estaria interferindo na vida pessoal dos estudantes e professores, e isso ela não pode fazer. Então ela tem uma limitação intrínseca, que é como se fosse um teatro. Olha, você vai falar aqui não como seu fulano de tal, não como uma pessoa de carne e osso, pessoa concreta, mas como um membro da comunidade profissional. Você veste a camiseta, veste o guarda-pó, você assume aquela identidade profissional e é ela que fala. Nós só fiscalizamos até aí. Daí para diante, então, entra no reino do subjetivo e já não nos interessa mais. Então, é evidente que você pautar a sua vida intelectual pelo julgamento dos pares é um engano terrível, né? Porque os pares nunca vão fazer nenhuma exigência séria em cima de você. Eles só vão exigir aquilo que está de acordo com o consenso que eles já têm. Eles nunca irão além disso, né? Então, isso quer dizer que a autoconfiança que o indivíduo desenvolve no curso da sua formação intelectual, baseado na aprovação da comunidade, em 99% dos casos é um auto-engano. Ele está se julgando pelo mínimo, por assim dizer, o mínimo múltiplo comum, né? E não por uma exigência efetiva. Então é o tal negócio. Que pensar de uma ciência que é maciçamente criada sob esse cânone, o julgamento dos pares, né? Sem contar, vamos dizer que o julgamento dos pares, ele também não é feito por observadores 100% isentos, porque você tem os grupos de pressão, você tem os interesses corporativos, você tem as amizades, você tem as propinas, inclusive, tem tudo isso. Então, como nós faríamos para o indivíduo obter uma autoconfiança cognitiva sem ele ser ajudado nisso pelos seus pares e, ao contrário, ele mesmo se colocando a exigência máxima? Então, por exemplo, para você ser um filósofo, é exatamente isso que você tem que fazer. Um filósofo é um sujeito que faz isso, né? Então, basta esta constatação óbvia para você entender que 99% do que se faz em filosofia acadêmica no mundo não é filosofia de maneira alguma, mas é apenas uma espécie de imitação consensual, né? Quer dizer, você parece estar filosofando porque os seus assuntos são filosóficos, o seu vocabulário é filosófico, etc. Mas é o tal negócio, mas você é um filósofo, né? Quer dizer, você é um indivíduo como Sócrates, capaz de buscar a verdade por si mesmo e de ser de si mesmo um fiscal muito mais exigente do que qualquer comunidade intelectual do mundo. Se não houvesse essas pessoas, a filosofia não existiria, evidentemente. Pelo menos ela não poderia começar, né? Porque quem poderia fiscalizar, né, que julgamento dos pares poderia fiscalizar um Sócrates ou um Platão? Eles não tinham pares. Eles estavam criando as primeiras gerações de estudantes. Portanto, se não existissem esses indivíduos maximamente capacitados para buscar a verdade, sem poder confiar-se ao julgamento dos pares, a filosofia simplesmente não existiria. Portanto, onde ela prossegue em atividade na base do puro julgamento dos pares, ela já deixou de ser filosofia, ela passa a ser uma espécie de reprodução imitativa do que foi a filosofia em outras épocas. Daí o fato de que, hoje em dia, quem quer que estude filosofia, estuda filosofia alheia.
Você será um especialista em Heidegger, um especialista em Kant, um especialista em Schelling, etc, etc. E jamais um especialista na sua própria filosofia. Claro que existem esses também, mas são em número ínfimo. Em geral, estudar filosofia já não é praticá-la. É simplesmente observar aquilo que ela foi em outras épocas ou em outros autores. Então, quer dizer, descemos do estudo da filosofia, do estudo e prática da filosofia, para a mera aquisição de cultura filosófica, como eu já expliquei em outras aulas. A cultura filosófica é uma coisa importantíssima e difícil de adquirir. Por quê? Porque os livros são milhares, a bibliografia é inesgotável, tá certo? E você tem, para cada texto que você vai ler, você tem dificuldades de interpretação, dificuldade de vocabulário, dificuldade de língua, etc., que não acaba mais. Então, a aquisição da cultura filosófica é suficientemente complicada para ela atrair todas as atenções e concentrar todos os esforços dos estudantes. E nunca chega a hora do sujeito fazer filosofia propriamente dita. Entendeu? Então, é sempre filosofia de segunda mão. Pior, você pode criar uma situação na qual só a filosofia de segunda mão seja aceita como filosofia e a filosofia propriamente dita é tão ignorada que ela é rejeitada. Né? Por exemplo, eu me lembro quando eu li os livros de um filósofo notável chamado Eric Weil, ou Eric Weil, como eles dizem na França, que era um judeu alemão que, em protesto contra o nazismo, fugiu da Alemanha e adotou a língua francesa e nunca mais escreveu a palavra em alemão. E, miraculosamente, apareceu escrevendo um francês clássico, absolutamente perfeito, livros notáveis como Logique de la Philosophie, Philosophie Politique, etc, etc. Os livros do Eric Weil praticamente não têm notas de rodapé. Por quê? Porque ele está falando de assuntos que são totalmente novos. Ele não tem uma retaguarda. Quer dizer, quando ele está falando de um outro autor, como por exemplo, escreve um livro sobre Kant ou Hegel, então aí você tem as notas de rodapé dos textos de Kant ou Hegel. Mas se você pegar a grande obra dele, que é Logique de la Philosophie, praticamente não tem nota de rodapé, não tem aparato erudito, não tem nada. Então, se fosse publicado no Brasil, não seria muito respeitado. Não é isso? Daria a impressão, o pessoal da USP chamava isso de beletrismo. Ele não está fazendo filosofia, ele está fazendo beletrismo. Por quê? Porque você não tem o lado filológico da coisa. Então chegaram ao absurdo de confundir a filologia com a filosofia e não ser capaz de reconhecer a filosofia quando ela aparece de modo ostensivo. Por exemplo, você lendo as obras do Mário Ferreira, que também tem, vamos dizer, um aparato erudito mínimo ou nulo, tá certo? Ali você vê a filosofia se fazendo na sua frente. A filosofia no seu pleno exercício. Né? Mas as obras dele não se parecem com os produtos universitários, portanto, não é filosofia. Então chegamos ao absurdo de que aquilo que é filosofia mesmo não é reconhecido e só uma filosofia de segunda mão assume lugar. Né? Então, aí é o que disse o Jean-Yves Béziot, isso aí é a imitação grotesca de um modelo degenerado. Quer dizer, o modelo já está errado e a imitação terceiro-mundista é mais ridícula ainda. Então, se você está interessado em carreira universitária, você vai ter que agradar os seus pares e fazer exatamente isso. Mas se você está interessado em filosofia mesmo, vai ter que fazer outra coisa. E o fato é o seguinte, a filosofia universitária não falta no Brasil. Está cheio de filósofos, está cheio de bacharéis em filosofia. Só que se você dá um problema real para eles, eles não sabem o que fazer. Eles só sabem fazer análise de texto. Então é o texto sobre o texto, sobre o texto, sobre o texto, sobre o texto, e assim por diante. Isso não para nunca mais. Isso na melhor das hipóteses, porque em alguns não tem nem texto. Então, nós não precisamos mais de pessoas como essas. Nós precisamos de pessoas capazes de analisar a realidade, né? Na qual os documentos escritos, os textos, têm o seu papel também, mas não resolvem todo o problema, evidentemente. Então, nós precisamos urgentemente qualificar pessoas para que sejam capazes de analisar a experiência real. Vocês vejam que a experiência real de vida pela sociedade brasileira nos últimos 30 ou 40 anos não foi documentada nem mesmo na história, nem mesmo no jornalismo. Né? Que seria, vamos dizer, o que é uma documentação de primeira mão, o documento primeiro e mais tosco que pode existir? O jornalismo, evidentemente. É isso. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente.
Temos Pix, Vaquinha, Após e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!